Meu nome é Flávio Souza, seja muito bem-vindo à planilha de gerenciamento de riscos corporativos 3.0. Com essa planilha você poderá realizar seus projetos de gerenciamento de riscos com a técnica e a linguagem executiva que a diretoria de sua empresa ou cliente deseja. Essa ferramenta tem o seu processo de gestão de riscos alinhado com a ISO 31000. Nessa primeira aba aqui, você encontra uma descrição detalhada do passo a passo do preenchimento de cada aba, além de contar também com vídeos demonstrativos que estão disponíveis na internet 24 horas por dia e que podem ser acessados de qualquer dispositivo com acesso à internet. E esses vídeos, eles demonstram na prática a operação aqui dessa planilha, tá bom? Então aqui a aba premissas é onde você vai estar cadastrando as informações que caracterizam e identificam a empresa ou o negócio que você vai estar analisando. Na aba cenários você encontra aqui a primeira aba é a aba cadastro, onde você vai estar cadastrando as forças motrizes e o cadastro das premissas gerais. As forças motrizes são aquelas forças do macro e microambiente que impulsionam os fatores críticos de sucesso, que interferem diretamente na decisão estratégica da organização, tá? E aqui as premissas gerais são então aquelas questões, a questão principal, o horizonte temporal, o espaço geográfico, que vão estar delimitando então a sua análise de cenários. Aqui na aba forças motrizes é onde você vai estar avaliando, pontuando aqui com base na importância e na incerteza cada uma das forças motrizes que você identificou na aba anterior. Aqui na aba fatores críticos é onde você vai estar identificando então os fatores críticos de sucesso que interferem diretamente na decisão estratégica da organização, tá? E você vai estar então pontuando, classificando cada fator crítico de sucesso desse quanto ao seu grau de importância e o seu grau de incerteza na decisão estratégica da organização. E também vai estar selecionando aqui a força motriz que impulsiona diretamente cada um desses fatores críticos de sucesso que você identificou. Na aba hierarquia é o resultado, então, da avaliação que você realizou nas forças motrizes e dos fatores críticos de sucesso. Na aba lógica do cenário é o resultado, então, das forças motrizes e dos fatores críticos de sucesso mais relevantes, ou seja, aqueles que receberam maior pontuação, e tem aqui a lógica dos cenários, que é o resultado então automático da construção dos cenários com os dados que você analisou anteriormente. Aqui são gerados então 4 cenários: um cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário neutro e um cenário de compensação. A próxima aba é a aba SWOT, onde você vai estar realizando a análise SWOT, analisando os ambientes interno e externo da organização, identificando então as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da organização que você vai estar analisando. E a matriz SWOT é a expressão gráfica, ou seja, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, elas vão aparecer aqui para você automaticamente, organizadas em 4 quadrantes. Aqui na aba riscos é onde você vai estar então identificando e classificando cada risco que a organização está sujeita, tá? Você vai estar classificando, identificando os riscos e classificando cada um quanto à sua origem, tipo e natureza. Aqui na aba exposição é onde você vai estar então pontuando o nível de exposição de cada risco que você identificou anteriormente. Ou seja, a exposição é a frequência com que cada risco comumente acontece na organização. E para isso você vai estar utilizando essa tabela aqui para te auxiliar nessa pontuação. Na aba causas é onde você vai estar identificando então as causas de cada risco, tá? Lembrando que nesse caso aqui as causas serão as fraquezas e ameaças que foram identificados na aba SWOT. Então aqui nos grupos dos fatores de risco você vai estar relacionando aqui cada fator de risco, ou seja, cada fraqueza e ameaça que corresponde a cada um desses grupos de fatores de risco que impulsiona a concretização do risco que vai estar então elencado aqui como resultado
ou seja, como o efeito das causas que você for identificando e selecionando aqui no diagrama de causa e efeito. Aqui na aba magnitude é onde você vai estar visualizando aqui os fatores de risco, ou seja, as ameaças e as fraquezas que foram identificadas e que foram analisadas nos diagramas de causa e efeito, e você vai ter aqui o percentual de influência de cada um desses fatores aqui no total dos riscos, tá bom? E aí você tem aqui a pontuação da magnitude com base no percentual de influência de cada fator de risco desse aqui que foi analisado anteriormente, tá bom? E aí você vai estar então pontuando aqui o grau de importância, o nível de importância de cada um desses fatores de risco aqui no contexto geral, tá bom? E com essa pontuação da magnitude e da importância, você vai definir então a motricidade de cada fator de risco desse aqui, o grau de motricidade, tá? Que vai gerar então o nível de prioridade que cada fator de risco aqui ele deve receber então da organização, ok? Quanto maior for a motricidade de cada fator de risco, maior será então o seu nível de prioridade. E esse resultado aqui ele é expresso também graficamente aqui na matriz de interconectividade de cada fator de risco, ok? Então você tem aqui os fatores de risco que são motrizes, os fatores de risco que são de ligação, os fatores de risco dependentes e os fatores de risco independentes, tá ok? A aba análise é a análise dos riscos propriamente dito, né? Então você tem aqui a primeira aba, que é a aba probabilidade, onde você vai estar analisando aqui a probabilidade que cada risco desse aqui tem de acontecer na organização, tá? Aqui na coluna exposição já é o resultado da avaliação da exposição de cada risco que você fez anteriormente, e aqui na coluna dos grupos dos fatores de risco é onde você vai estar então pontuando aqui qual é o nível de influência que cada grupo de fator de risco ele tem em cima de cada risco desse aqui, ou seja, qual é o nível de influência que cada grupo desse aqui dos fatores de risco ele tem de influenciar na concretização de cada risco que você identificou, tá bom? Então aqui o produto, né, da média desses grupos de fatores de risco vezes a exposição vai gerar então o grau de probabilidade que cada risco desse aqui tem de acontecer. Então aqui na aba dano é onde você vai estar também pontuando aqui, analisando o nível de dano que cada risco desse aqui, caso aconteça, ele provocará na organização. Então você vai estar analisando aqui o nível de dano à imagem, financeiro, legal, com processos e etc. E o nível de dano operacional que cada risco desse aqui pode proporcionar à empresa, caso ele aconteça. E para te orientar nessa análise, você vai utilizar essa tabela aqui ao lado como um auxílio para essa avaliação, tá? E aqui no nível de risco é um resultado automático, que é o cruzamento da probabilidade com o nível de dano, e vai gerar então o nível de risco de cada risco desse aqui que você identificou e analisou anteriormente, tá bom? Aqui na matriz de risco é o resultado então do nível de risco, tá? É o resultado da probabilidade vezes o nível de dano, que estão expressos aqui graficamente nessa matriz de risco, tá bom? Então, os riscos que estão nos quadrantes vermelho são os riscos que têm a necessidade de uma ação imediata, os riscos que estão nos quadrantes amarelo são riscos que necessitam de ação de médio e curto prazo, e os riscos que estão elencados aqui nos quadrantes na cor verde são os riscos controláveis, que necessitam apenas de monitoramento e gestão, tá? Aqui na aba interconectividade é onde você vai estar então analisando a motricidade e dependência de cada risco em relação ao outro. Então, para isso você vai estar utilizando essa matriz aqui de impacto cruzado, onde você vai estar pontuando cada risco desse aqui, o nível de influência de cada risco e na concretização
dos demais, e o resultado dessa análise, dessa matriz de impacto cruzado, é então a motricidade e dependência de cada risco, ou seja, a interconectividade entre os riscos. Então você tem aqui os riscos motrizes, que estão no quadrante vermelho, os riscos de ligação estão aqui no quadrante também vermelho, numa cor diferente. Você tem os riscos dependentes, que estão no quadrante laranja, e os riscos independentes, que estão aqui no quadrante verde, tá bom? E aqui, priorização dos riscos é um resultado do cruzamento da motricidade e da criticidade de cada risco desse aqui, certo? E o cruzamento, o produto, né, da criticidade e da motricidade vai gerar então um nível de prioridade de cada risco que cada risco deve receber da organização, tá? Ou seja, quanto maior a motricidade e maior a criticidade, maior é o nível de prioridade que a organização deve dar a cada um desses riscos aqui. Na aba 5W2H, onde você vai encontrar então um plano de ação, tá? E para isso aqui é utilizada a ferramenta 5W2H, onde aqui na coluna fator de risco estão elencados aqui todos os fatores de risco que foram identificados e analisados por você por ordem de prioridade, ok? Aqui na coluna prioridade é efetivamente a prioridade que cada risco desse aqui ele deve receber. Na coluna o que será feito é a ação propriamente dita. Aqui na coluna para quê, né? Para eliminar os riscos, ou seja, todos os riscos que estão relacionados, que tem como causa cada um desses fatores de risco aqui, eles vão aparecer elencados aqui. Ou seja, se você tratar um fator de risco, você vai estar tratando um percentual de probabilidade de cada um desses riscos aqui acontecerem. Aqui na coluna, quem fará é o responsável, como será feito, como a ação será feita propriamente dita. Você tem quando aqui é o prazo para a ação ser realizada, e o custo é o custo dessa ação aqui. Tá bom? Na aba viabilidade é onde você vai estar analisando então a viabilidade de implantação de cada ação que foi definida no plano de ação anteriormente. Ou seja, cada ação do plano de ação ela vai aparecer aqui automaticamente nessa coluna ação do plano de ação, tá? E aqui você vai pontuar cada ação dessa aqui, tendo como base então dois parâmetros, que é o esforço de implementação e o benefício estimado, e para isso você vai utilizar essa tabela aqui ao lado, tá ok? E conforme o resultado dessa avaliação que você atribuir a cada uma dessa ação aqui, né, vai ter aqui um resultado de viabilidade, ou seja, se a viabilidade é boa, regular ou ruim. E esse resultado aqui, ele também é expresso graficamente aqui na matriz de viabilidade, ok? Então aquelas ações que estão nos quadrantes vermelhos são ações que não têm viabilidade para implantação devido ao seu alto esforço de implementação e ao baixo benefício estimado. Aquelas ações que estão nos quadrantes azul são aquelas ações que têm viabilidade para implantação imediata devido ao seu baixo esforço de implementação e ao seu alto benefício estimado. E aquelas ações que estão aqui nos quadrantes amarelos são ações que necessitam de revisão, porque elas podem sim se tornar então viáveis para implantação, ok? Aqui na aba residual é onde você vai encontrar então a análise residual dos riscos, né? O risco residual, ou seja, é o resultado, né, da situação de risco da organização ou de cada risco, tá, após a implementação efetiva das ações do plano de ação. Isso aqui é uma estimativa que vai demonstrar então para o seu cliente ou para o seu gestor que após a implementação das ações do plano de ação, como ficará a situação de risco da organização. E esse resultado aqui, ele também é expresso graficamente aqui na matriz residual dos riscos, ou seja, aqueles riscos que foram analisados, né, o risco residual, o resultado da análise residual dos riscos vão estar expressos aqui nessa matriz residual dos riscos. Na aba gráfico você encontra aqui os gráficos com os principais resultados então da sua análise de riscos.
E na aba relatório, você encontra um relatório gerencial com todos os resultados da sua análise de risco, tá? O seu projeto integrado aí de segurança empresarial. Tá, ok? Esse relatório aqui ele pode ser impresso ou você pode gerar um arquivo em PDF e estar enviando por e-mail para o seu gestor ou para o seu cliente, tá bom? Então, você pode estar fazendo download aí da versão demonstrativa dessa ferramenta no link que está aí na descrição do vídeo, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, pode postar os comentários aí na parte de comentários, que eu vou estar respondendo aí na medida do possível com o maior prazer, tá bom? Você pode também estar assistindo aí essa playlist e entender então como que funciona o preenchimento, a operação então mais detalhadamente de cada etapa, de cada aba aqui dessa ferramenta, tá ok? Então nós ficamos por aqui, um grande abraço e sucesso!